Bom, dentro do programa de uma epistemologia evolucionária, eu gostaria de ler aqui sobre uma ideia de que existe uma indução evolucionária ou uma indução da espécie no processo evolutivo. Então eu vou ler o que eu escrevi. Uma consideração sobre a natureza do ganho de capacidades, disposições para a apreensão de crenças a priori é que se trata do que eu gostaria de chamar de indução evolucionária. Essa expressão pode parecer extravagante à primeira vista, mas não parece tão estranha quando examinamos mais de perto o processo evolucionário e o comparamos com nossos processos indutivos. Para se entender isso, imagine um agente epistêmico sem nenhuma intuição geométrica inata. Nós temos intuições da geometria euclidiana inata, certamente. Mas imagine que ele descubra por indução ou generalização individual, numérica, que a reta é a distância mais curta entre dois pontos. Ele precisará medir uma porção de pontos, de objetos de distância mais curta até que chegue a essa conclusão. O seu raciocínio pode ser colocado de uma forma canônica da seguinte maneira: nós temos uma generalização enumerativa, em que A tem uma relação entre A e B. A, ao ser apresentado a uma linha cobrindo a distância mais curta entre dois pontos, B, eu vejo que é um segmento de reta. Isso é repetido uma vez, duas vezes, tantas vezes quanto for necessário, essa constatação, até que ele chega a uma conclusão de que, em todos os casos nos quais A é dada uma linha cobrindo a distância mais curta entre dois pontos, ela será B, um segmento de reta. É o típico raciocínio indutivo, experiencial. Ora, é bem sabido que a geometria euclidiana contém proposições a priori que teriam sua origem em capacidades inatas. Afinal, enunciados como a distância mais curta entre dois pontos é um segmento de reta, sobre um ponto situado fora de uma reta só pode ser traçada uma paralela, ou a soma dos ângulos de qualquer triângulo é 180 graus, são fortes candidatos a serem objetos de crenças a priori, falíveis, obviamente. Os primeiros por intuição a priori e o último por um raciocínio a priori, pela razão. Vejamos agora, comparativamente, qual seria a estrutura do processo de seleção natural que teria conduzido à constituição de capacidades inatas para a compreensão da geometria euclidiana, no mesmo caso da distância mais curta entre dois pontos. Isso seria mais ou menos assim. Aqui está o segundo caso de generalização enumerativa. Um membro da espécie sobrevive até a reprodução por possuir a disposição inata de A. Ao ser apresentado a uma linha cobrindo a distância mais curta entre dois pontos, B, ele a vê como um segmento de reta. Isso leva à sobrevivência até reprodução de um número suficiente, indeterminado, de outros membros da espécie com essa mesma disposição inata, enquanto que outros não conseguem se reproduzir, havendo, portanto, essa seleção dessa disposição, dessa capacidade intuitiva, tão considerada pelos filósofos. A conclusão será, o resultado será que todos os membros selecionados da espécie possuem a disposição inata de A, ao serem apresentados a uma linha cobrindo a distância mais curta entre dois pontos, B, a verem como um segmento de reta. Note-se que eu estou sugerindo que a semelhança entre as generalizações enumerativas, a primeira delas que eu apresentei, e a segunda,
é mais do que mera analogia. Induções são inferências lógicas que usualmente se instanciam cognitivamente em agentes epistêmicos humanos. Mas pode-se argumentar que esse é um fato contingente. Se a indução se instancia psicologicamente, ou, por exemplo, se ela se instancia em computadores programados para realizá-la, não faz a menor diferença. Do mesmo modo, se a indução se instancia no processo de seleção natural, produtor de propensões inatas compartilhadas, é algo irrelevante para a sua admissão enquanto tal. Finalmente, a ideia da existência de uma indução evolucionária, uma indução da espécie, é capaz de ser suportada pelo caráter supostamente espaço-temporal intrínseco na definição de uma espécie sugerido por David Hull, por exemplo. Se pudesse ser trazido um animal de outra galáxia que fosse idêntico aos nossos tigres, que tivesse o mesmo layout genético e fosse capaz de se intercruzar com eles, nós ainda assim tenderíamos a não classificá-los como tigres, como um tigre. Afinal, tigres são animais que se desenvolveram na Ásia. Por isso, alguns filósofos decidiram tratar uma espécie como um indivíduo que se desenvolve no tempo, da mesma forma como podemos tratar uma colônia de formigas. Parece que temos aqui uma razão suplementar para se crer que espécies sejam capazes de selecionar seus membros de forma indutiva. Eu não tenho certeza desse último ponto, mas